Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui a gente vai estudar o acionamento de relé, tá? E do buzzer. Então como é que funciona? As placas, elas têm três tipos de circuito de acionamento de relé. Um que já foi apresentado, que é aquela placa que não tem transistor drive, né? Que ela tem um CI, que dentro desse CI tem os transistores drive. E no outro caso a gente tem as que tem os transistores externo, né, fora do circuito integrado, ou seja, os transistores estão à mostra, que é o caso mais comum. Então você pode ter dois esquemas, tá? Dois modelos de circuito de acionamento de relé e buzzer. Você, aqui tem a tensão de 12 volts que alimenta o relé, né? Vai ser retificado aqui, vai ser filtrado pelo capacitor. E aqui também, vai entrar 12 volts aqui para ele funcionar o relé e ele vai ser filtrado pelo capacitor. Então nós temos esses dois circuitos aqui, Você pode ter ou um ou o outro, ou você pode ter os dois em uma mesma placa, tá bom? Daqui a pouco eu ensino vocês como identificar se a tua placa usa esse primeiro circuito ou se ela usa esse segundo circuito, ou se usa os dois. Então veja que esse primeiro circuito, a tensão de 12 volts, entra aqui nesse terceiro pino desse transistor drive, tá? E fica aqui parada. Sabemos que esse componente aqui se comporta como uma chave aberta, então ela fica aqui. Aqui vem o pulso do microprocessador, que passa pelo resistor de 2K, tá? Nesse caso eu coloquei 2K, mas pode ser de 1,5K, pode ser 1K, tá bom? Aí aqui nós temos o relé, tá bom? Do outro lado do relé, que são as lâminas, nós temos 110 ou 220. E do outro lado vai sair aí a tensão para o motor, ventilador, tá? Motor do prato ou ventilador. Ou transformador. Então vamos lá. Nesse caso aqui, os 12 volts vêm aqui nesse terceiro pino, tá? Ele não vem no transformador. Na bobina do relé. Já nesse caso aqui, os 12 volts entram diretamente na bobina do relé. Então aqui eu tenho a bobina do relé e aqui eu tenho a bobina do relé. Nesse circuito aqui, o transistor drive que aciona o relé, ele está na parte de cima. Nesse caso aqui, o transistor drive que aciona a bobina do relé, ele está na parte de baixo. Então nós temos esses dois circuitos. Ou ele está em cima do relé, ou ele está abaixo do relé. Como que eu vou saber isso? Simples. Aqui a tensão não vem direto na bobina do relé, e aqui não, aqui ela vem direto no pino 3 aqui, tá? Do transistor. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tua placa, tá? Você vai pegar a tua placa, beleza? Aí você vai pegar o teu multímetro, você vai colocar aqui, na escala de apito sonoro, apito sonoro, tá? Você vai pegar aqui o capacitor de 12 volts ou 24 volts que aciona os relé, tá? Que nesse caso aqui, ele vai ser esse maior aqui, Tá? Então vamos colocar aqui, ele é esse daqui, o positivo dele. Você vai pegar o positivo dele. O positivo dele, aí você vai medir na bobina de todos os relés, Temos aqui a bobina desse relé, vamos medir aqui, não bipa. Então, ele não vem para esse relé. Vamos colocar aqui nesse outro relé, não bipa, então ele não vem para esse relé. Vamos colocar, aqui bipou, nesse relé bem aqui, Se nesse relé ele bipou, então significa que esse relé aqui, ele é alimentado diretamente. Então ele vai usar esse circuito aqui, aonde os 12 volts entram diretamente na bobina do relé, tá? Aí como é que é o funcionamento aqui? Ele entra aqui na bobina do relé, vem e fica parado bem aqui, tá? Esse terceiro pino aqui desse transistor aqui, ele é aterrado, tá bom? Então aqui eu tenho 12 volts. Aqui eu também tenho 12 volts, que ele vai ultrapassar aqui, vai parar bem aqui. E esse pino é aterrado. Quando o microprocessador manda um pulso de corrente aqui, nesse pino aqui, o transistor vai entender que ele tem que conduzir. Então esse terra aqui vai passar para essa parte de cima aqui, e vai aterrar esses 12 volts, que ele vai passar a ser zero. Então aqui é 12 e aqui agora é 0 volts. Então teve uma diferença de potencial de 12 volts. Então esse relé tem que funcionar. Então ele funciona, cria um campo magnético aqui, atraca essa lâmina e ele vai levar os 110 220 volts direto para o transformador, tá? Ou para o motor ventilador ou para o motor do prato, beleza?
E nós temos esse outro circuito, pessoal, que a tensão ela não vem direto na bobina do relé, tá? Então, como esses outros, ó, a gente viu que esse relé bem aqui, a gente viu que a tensão entra direto nele, então ele usa esse circuito. Já esses outros dois, que é esse e esse, a bobina, os 12 volts não entra direto na bobina. Então, se não entra os 12 volts na bobina, então é muito provável que ele use esse circuito aqui, ó, que a tensão entra direto no coletor do transistor drive, tá? Então ele vai usar esse circuito. Como é que funciona esse circuito? É a mesma forma. Aqui a bobina do relé já está aterrada, tá bom? Então aqui eu já tenho 0 volts aqui, ó. Nessa bobina aqui eu tenho bem aqui nesse canto eu tenho 0 volts. Aqui eu tenho 12 volts, tá bom? Então vamos lá. E aqui eu também tenho 0, desse outro lado aqui, ó. O 0 está aqui, parado bem aqui. Então vamos lá. É hora do relé funcionar. Processador manda um nível de corrente e tensão aqui no primeiro pino, que é a base. Chegou aqui, o transistor entende que ele tem que conduzir. Então ele vai conduzir do pino 1 a 3 para o pino 2. Então esse 12 aqui vai passar para cá e vai aumentar esse potencial aqui. Aqui não era 0. Então se chegou 12 volts aqui, ele vai passar a ser 12. Então ó, aqui tem 12 volts e aqui já tem 0. Então veja que teve uma diferença de potencial de 12 volts. Então esse relé tem que funcionar. Vai criar um campo magnético aqui na bobina do relé. Essa lâmina vai se encolher aqui, vai se atracar aqui. E o 110 ou 220 vai passar lá para o motor do prato, para o ventilador ou para o transformador. Então lembrando que você tem esses dois circuitos aqui, ó, tá? Para poder alimentar o relé, os relés e o buzzer. Agora, para você saber qual dos dois usa, você tem que fazer esse método. Saber se os 12 volts entra diretamente na bobina. Se entra, então ele usa esse aqui. Se não entra, então ele vai usar esse método. E isso funciona para o buzzer também. Vamos ver qual é o circuito que o buzzer usa. Se é esse de cima ou se é o de baixo. Sabemos que o buzzer está aqui, ó, os dois terminais do buzzer. Então vamos colocar o nosso multímetro aqui na escala de continuidade, apito sonoro. Vamos colocar aqui no positivo do capacitor de 12 volts. E vamos encostar, ó. Tá aqui, ó, o capacitor de 12 volts. Vamos encostar nos dois terminais do relé ou do buzzer. Encostei aqui, não apitou. Vamos encostar no outro. Não, é aqui, perdão. É esse aqui, ó. Esse e esse. Então nesse aqui, opa, não apitou. Nesse aqui, também não apitou. Tá, ó, então, ó, não apitou. E aqui também não apitou. Ó, não apitou. Então, se não apitou em nenhum dos terminais, então é muito provável que ele não use esse circuito aqui, ó. Tá? Na verdade, é provável que ele use esse circuito aqui, ó. Tá? Porque não apitou. Se tivesse apitado, significava que os 12 volts ia direto na bobina do buzzer. Então não apitou, então ele vai usar esse aqui, ó. Os 12 volts vai entrar no transistor drive, do transistor drive ele vai receber um comando, vai conduzir e vai fazer com que o relé funcione, tá? Então, lembrando, você pode ter em uma placa de micro-ondas esses dois circuitos para acionamentos de relé e buzzer ao mesmo tempo, tá? Ou você pode ter um, ou você pode ter o outro. Já foi ensinado a forma de vocês identificar. Já mostrei como testar o transistor drive, já ensinei como testar a bobina do relé, tá? Então, é isso aí, pessoal, tá bom? Ficam todos com Deus. A outra coisa, você pode medir diretamente na bobina do relé aqui, pessoal, na escala de, vamos supor, ele é alimentado com 12 volts, você mede aqui, ó. Vamos supor que ele funciona com 12 volts, aí você aperta a tecla liga. Se chegar aos 12 volts aqui, tudo tá perfeito. Tá? E se mesmo assim não funciona o motor, o ventilador ou o trafo, então o defeito é muito provável que seja no relé. Agora, se não chegar a tensão aqui, aí é porque é muito provável que o defeito seja ou o transistor, ou o circuito integrado, ou a trilha. Tá bom? Que componentes fazem parte do acionamento do relé? O próprio relé, os transistor drive, tá? O capacitor, que faz com que ele funcione, e o circuito integrado. Esses são os componentes que fazem parte do acionamento do relé, tá? Capacitor de 12 ou 24 volts,
o próprio relé, transistor drive, as trilhas, esse resistor de base, tá? Que está na base do transistor, ou o próprio circuito integrado. Então, se você tem nenhum defeito em nenhum desses circuitos, você não precisa nem energizar a placa, você pode testar esses componentes a frio. Testa o relé, se estiver bom, testa o transistor, se estiver bom, testa o capacitor, se estiver bom, testa aqui esse resistor de base, se estiver bom, o defeito é o circuito integrado. Tá bom? Então, é isso aí, você tem que medir aqui, ó, se chega aqui os 12 volts ou não. Tá? Chegou a hora dele ligar, mas não chegou tensão aqui, opa, você tem defeito. Tem defeito no circuito, transistor, resistor, esse componente aqui é o CI. Agora chegou e mesmo se ele não funciona, então o defeito é o próprio relé, tá bom? Outra maneira que você pode testar também é aqui, ó, pegando o negativo, no negativo do capacitor, tá? Nesse caso aqui, ó, você pega o negativo do capacitor, a ponta vermelha em uma bobina aqui, você tem que ter 12 volts. Quando ele está desligado, tá? Quando o relé está desligado. Aqui você tem 12 volts. Desse outro lado aqui você tem que ter 12 volts também. Mas quando ele ligar, esse 12 volts tem que passar para zero. Então, do outro lado aqui, hora ele é 0 ou hora ele é 12. Aqui ele é fixo. Sempre 12 volts. Tá? Ele ligado ou desligado. Nesse caso aqui, ó. Tá? Que o relé, a tensão é direto na bobina do relé. Então ela entra aqui, passa aqui e tá parada bem aqui, ó. Com ele desligado. Aqui tem 12, aqui tem 12. Agora vamos ligar ele. Tchuf, ligou. Opa, aqui passa para zero. Por quê? Porque o circuito integrado vai fazer com que esse componente conduz e aterra essa tensão. Então ela, hora vai ser 0 com ele ligado e com ele desligado vai ser 12. Aqui não. Ligado ou desligado sempre vai ser 12. Vamos para esse outro aqui, negativo no negativo do capacitor. Aí você já vem, como a tensão não vem direto para cá, na bobina do relé, você vai medir aqui no terceiro pino do relé. Então aqui eu tenho que ter 12 volts, tá bom? Aqui eu tenho 12 volts, aqui sempre eu vou ter 0, ó. Com ele ligado ou com ele desligado. Mas aqui, ó, desse outro lado aqui, hora eu tenho 0 e hora eu tenho 12. 0 ele tá desligado e 12 ele tá ligado. Beleza? Então é isso aí, galera. Ficam todos com Deus aí, um abraço e até o próximo vídeo, tá bom?